Ao longo da história, invenções como a lâmpada e a internet revolucionaram nossas vidas diárias. No entanto, por trás dessas descobertas celebradas, existem joias ocultas, tecnologias inovadoras que nunca tiveram a chance de brilhar. Silenciadas pela ganância corporativa, enterradas sob o segredo governamental e descartadas pelo ceticismo da ciência convencional, essas inovações foram empurradas para a obscuridade, nunca realizando seu pleno potencial. Junte-se a nós enquanto revelamos 10 invenções suprimidas que poderiam ter transformado radicalmente o mundo em que vivemos. Número 10. O carburador Ogle. Tom Ogle, um mecânico autodidata de El Paso, Texas, foi manchete nos anos 1970 com uma invenção que parecia boa demais para ser verdade. Sua criação, o carburador Ogle, prometia melhorar drasticamente a eficiência do combustível durante uma época em que a crise do petróleo fazia o mundo buscar desesperadamente por soluções. Este dispositivo inovador afirmava ser capaz de mover um carro por mais de 100 milhas com apenas um único galão de gasolina, uma afirmação que chamou a atenção e levantou esperanças. A abordagem de Ogle ao carburador convencional era nada menos que revolucionária. Ao contrário dos sistemas tradicionais que misturavam ar e combustível antes da combustão, o design de Ogle eliminou o carburador e a bomba de combustível completamente. Em vez disso, ele introduziu uma caixa preta, que vaporizava o combustível antes de entrar no motor. Este método significava que o combustível queimava de forma mais completa, reduzindo significativamente a quantidade de gasolina necessária para operar o motor. As implicações da invenção de Ogle eram impressionantes. Isso não apenas poderia significar grandes economias para os consumidores cansados dos altos preços da gasolina, mas também sugeria uma potencial diminuição na dependência do petróleo e um avanço na redução das emissões dos veículos. Em 1977, Ogle apresentou seu Ford Galaxy 1970 modificado, que demonstrou essa notável eficiência de combustível. A frenesi da mídia que se seguiu o catapultou para os holofotes. Ele garantiu patentes e atraiu o interesse de investidores e grandes corporações, todos interessados na potencial transformação no consumo de combustível que sua invenção poderia trazer. Apesar do crescente interesse, o mundo automotivo estava cético. Especialistas questionaram como o carburador de Ogle poderia alcançar tal eficiência sem modificações significativas no motor. No entanto, Ogle não se deixou abater. Ele acreditava no potencial de sua invenção e recusou ofertas lucrativas para comprar suas patentes, visando, em vez disso, uma implementação mais ampla. No entanto, a promissora jornada de Tom Ogle foi abruptamente interrompida. Em 1981, com apenas 24 anos, Ogle faleceu em circunstâncias misteriosas. Oficialmente, sua morte foi atribuída a uma overdose envolvendo álcool e medicamentos prescritos, mas seus amigos e apoiadores suspeitavam de jogo sujo. O momento e a natureza de sua morte, considerando os vastos interesses financeiros envolvidos, alimentaram teorias da conspiração. Alguns especularam que a indústria do petróleo, vendo a invenção de Ogle como uma ameaça direta aos seus lucros, poderia ter tido um papel em silenciá-lo. Outros sugeriram que os fabricantes de automóveis estavam por trás disso, temendo o impacto que sua tecnologia poderia ter em seus modelos de negócios existentes. Após sua morte, o carburador Ogle rapidamente desapareceu da memória pública. A patente ainda existe, mas nenhum grande fabricante de automóveis implementou a tecnologia em qualquer veículo de produção. As razões continuam sendo um tema de debate. Enquanto alguns argumentam que o carburador nunca funcionou tão bem quanto alegado, muitos acreditam que ele foi deliberadamente suprimido por interesses poderosos determinados a manter o status quo. Número 9. Efeito estrutural de cavidade. Viktor Grebennikov pode soar como um personagem de um romance de ficção científica, mas sua história está profundamente enraizada no curioso mundo da entomologia e na busca do que ele chamou de efeito estrutural de cavidade, ou CSE. Grebennikov, um etimologista russo autodidata, passou anos estudando o mundo natural, particularmente os insetos, que ele acreditava abrigarem segredos para habilidades sobrenaturais, como a antigravidade. No início da década de 1980, a vida de Grebennikov tomou um rumo incomum enquanto ele explorava a vasta estepe siberiana. Um dia ele deitou-se no chão para descansar, apenas para sentir dores de cabeça, um zumbido nos ouvidos e um gosto metálico peculiar na boca. Debaixo dele não estava apenas o solo duro da estepe, mas uma cidade subterrânea de abelhas. Este encontro inesperado despertou sua fascinação pelo gênio arquitetônico dos ninhos de abelhas e pelas propriedades únicas de sua estrutura. Impulsionado pela curiosidade, Grebennikov começou a experimentar com partes do ninho de abelhas. Ele notou uma emanação incomum de calor das estruturas dos favos, uma sensação que desafiava a detecção por instrumentos científicos convencionais.
Intrigado por essas observações, ele desenvolveu uma hipótese sobre um campo de força, gerado pelos padrões geométricos dos favos de mel, sugerindo que esse campo poderia alterar o ambiente de maneiras anteriormente inimagináveis. À medida que as investigações de Grebennikov se aprofundavam, ele examinou as carapaças de quitina dos insetos sob um microscópio e descobriu que tinham uma estrutura ritmicamente incomum e extremamente ordenada, que parecia exibir efeitos antigravitacionais. Em um experimento, quando ele tentou alinhar duas placas de quitina, uma flutuou no ar por alguns segundos antes de se estabilizar. Essa observação catalisou a próxima fase de sua pesquisa, levando-o a explorar o potencial antigravitacional das estruturas naturais. Convencido das implicações revolucionárias de suas descobertas, Grebennikov construiu uma plataforma, equipando sua parte inferior com milhares de conchas de quitina. Ele afirmou que essa plataforma funcionava como um veículo antigravitacional, capaz de atingir velocidades de até 1.500 km por hora e subir 300 metros acima do solo. Além disso, ele afirmou que este dispositivo tornava seu usuário invisível de baixo e os envolvia com um campo de força que neutralizava a inércia e a pressão dinâmica. Apesar da natureza surpreendente de suas alegações, Grebennikov enfrentou ceticismo significativo e rejeição da comunidade científica. Suas tentativas de patentear sua invenção em 1992 foram mal sucedidas. Indiferente, ele decidiu detalhar suas descobertas em um livro, repleto de imagens em cores e potencialmente incluindo fotografias de uma demonstração de seu invento em um museu. No entanto, pouco antes da publicação, o livro foi alterado significativamente. Centenas de imagens e todos os detalhes esquemáticos cruciais para entender seu trabalho foram removidos. Essa alteração misteriosa levanta inúmeras questões sobre os motivos por trás das decisões de modificar sua publicação. O trabalho de Grebennikov foi visto como muito disruptivo ou perigoso para a divulgação pública. Segundo um colega de longa data, Grebennikov pode ter feito parte de um chamado submundo científico, que enfrentou não apenas ceticismo, mas oposição ativa de instituições científicas convencionais e talvez de órgãos governamentais. Número 8. Célula de combustível de água. Aqui está outra história, explorando a realidade das tecnologias proibidas e o silenciamento de seus inventores. Stanley Meyer, uma mente inventiva de Ohio, reformulou a conversa sobre energia alternativa nos anos 1980 com sua inovadora célula de combustível de água. Este não era apenas um dispositivo de eletrólise comum. Meyer afirmava que sua invenção podia dividir eficientemente moléculas de água em hidrogênio e oxigênio usando uma entrada elétrica mínima e frequências ressonantes, uma técnica inédita na época. Meyer exibiu sua tecnologia em um bug que ele afirmava funcionar apenas com água, usando os gases gerados por sua célula para combustão. Imagine um veículo percorrendo a estrada com o tanque cheio de nada além de água, seja da chuva, de poço, do oceano ou até mesmo do derretimento da neve. Essa visão não apenas capturou a imaginação do público, mas também prometeu uma alternativa de combustível abundante, sustentável e ecológica ao petróleo. O burburinho em torno da célula de combustível de água de Meyer era imenso. Ele foi destaque em segmentos de notícias locais que o retratavam como alguém que transformava um sonho antigo em realidade, usando água para alimentar carros. No entanto, a comunidade científica recebeu as reivindicações extraordinárias de Meyer com ceticismo significativo, questionando a validade e a reprodutibilidade de seus resultados. Tragicamente, a jornada de Meyer terminou abrupta e misteriosamente. Em 20 de março de 1998, enquanto jantava em um restaurante, uma cena angustiante se desenrolou. Meyer, de repente, correu para fora, segurando a garganta, e exclamou: "Eles me envenenaram." Momentos depois, ele desabou e morreu. A causa oficial da morte foi relatada como um aneurisma cerebral, mas isso não acalmou a tempestade de teorias da conspiração que se seguiu. Muitos dos apoiadores de Meyer acreditavam que ele foi alvo porque sua invenção representava uma ameaça monumental para a indústria global de petróleo. Após sua morte, o interesse pela célula de combustível de água de Meyer continuou a crescer, com vários entusiastas e grupos tentando replicar sua tecnologia. Apesar de seus esforços, ninguém conseguiu demonstrar de forma conclusiva um modelo funcional que replicasse os resultados que Meyer alegava, alimentando ainda mais a especulação e o mistério em torno da viabilidade de sua invenção. Número 8. O dispositivo de energia radiante. Na década de 1930, em meio a um cenário de física moderna, em expansão e investigação científica sem precedentes, T. Henry Murray surgiu com uma proposta que parecia saída das páginas de um romance futurista. Ele apresentou ao mundo seu dispositivo de energia radiante, uma invenção revolucionária que ele afirmava poder acessar as forças ilimitadas do cosmos.
Segundo Murray, este dispositivo era capaz de aproveitar uma fonte de energia invisível e inesgotável que poderia transformar o cenário energético para sempre. Murray, um engenheiro elétrico e físico, originário de Salt Lake City, Utah, baseou-se fortemente nas teorias pioneiras de Nikola Tesla e outros cientistas ilustres que se aventuraram nos domínios do eletromagnetismo e da radioatividade. A partir dessas explorações intelectuais, Murray destilou uma visão. O espaço ao nosso redor, ele teorizou, está repleto de um tipo de energia que, se aproveitada, poderia oferecer um suprimento inesgotável de energia. Este dispositivo, que visava converter essa energia cósmica em energia elétrica utilizável, estava em desenvolvimento desde o início da década de 1920. O núcleo de sua invenção apresentava uma válvula especial, um material semicondutor projetado para absorver energia radiante do ambiente e transformá-la em eletricidade de alta voltagem. A abordagem de Murray não pretendia derrubar as leis da termodinâmica. Em vez disso, era um processo de conversão, transformando energia existente de uma forma para outra. As demonstrações do dispositivo de Murray foram nada menos que espetaculares. Em várias exibições, ele conseguiu alimentar luzes, rádios e motores diante de uma plateia de testemunhas, tudo sem qualquer conexão visível a uma fonte de energia convencional. Ainda assim, apesar dessas demonstrações impressionantes, a comunidade científica recebeu as alegações de Murray com profundo ceticismo. Críticos apontaram que as operações do dispositivo e a teoria subjacente não foram suficientemente explicadas ou documentadas para permitir verificação ou replicação independente. Esse ceticismo foi agravado pela hesitação de Murray em divulgar completamente os detalhes de sua invenção. Ele citou preocupações com o roubo de propriedade intelectual e o uso indevido de sua tecnologia como razões para seu sigilo. Além disso, as ideias de Murray não se alinhavam perfeitamente com a física estabelecida, o que apenas alimentou mais dúvidas entre seus colegas. Como se a resistência científica não fosse suficiente, Murray também narrava histórias de sabotagem e perseguição. Ele afirmou que seu trabalho revolucionário havia atraído a atenção de entidades poderosas dentro do setor energético existente, entidades que percebiam sua invenção como uma ameaça direta ao seu domínio. Segundo Murray, essas forças fizeram grandes esforços para sufocar seu progresso, incluindo ameaças à sua segurança pessoal, invasões em seu laboratório e danos deliberados ao seu equipamento. Apesar desses desafios, Murray permaneceu resoluto, continuamente aprimorando seu dispositivo e defendendo seus potenciais benefícios. No entanto, sem o apoio necessário para avançar seu trabalho, sua invenção gradualmente saiu dos holofotes, ofuscada pelo ceticismo e hostilidade que a assolaram desde o início. Após a morte de Murray, seu dispositivo de energia radiante caiu nas sombras, em grande parte esquecido, exceto por alguns que o lembravam como um capítulo peculiar, mas fascinante, na história da pesquisa de energia alternativa. Número 6. Máquina de energia. Na vibrante tapeçaria de histórias de energia alternativa, poucos fios são tão cativantes e emaranhados quanto a saga de Joseph Newman e sua máquina de energia. Este dispositivo, que Newman afirmava produzir mais energia do que consumia, marcou um capítulo controverso na busca por dispositivos de sobreunidade, máquinas que supostamente poderiam desafiar as leis tradicionais da física ao gerar mais energia do que consomem. Joseph Newman, um inventor com uma carreira colorida que começou em Mobile, Alabama, apresentou sua invenção revolucionária em 1979. Ele afirmou que sua máquina aproveitava um princípio semelhante ao E igual a mc ao quadrado de Einstein, sugerindo que toda matéria contém energia aprisionada acessível através de sua tecnologia. Essa afirmação ousada gerou tanto interesse quanto ceticismo, levando Newman a uma longa batalha com o escritório de patentes dos Estados Unidos, que se recusou a patentear o dispositivo, descartando-o como uma máquina de movimento perpétuo. Apesar desse revés, Newman conquistou o apoio de mais de 30 cientistas, incluindo figuras notáveis da NASA e aqueles que trabalharam em projetos importantes como o foguete Saturno V. Seus depoimentos, destinados a convencer as autoridades de patentes, destacaram as potenciais implicações da invenção de Newman, que poderiam elevar dramaticamente o futuro da raça humana ao revolucionar a produção de energia. À medida que as batalhas legais prosseguiam, as alegações de Newman foram testadas pelo National Bureau of Standards, que concluiu que o dispositivo não demonstrou os efeitos de sobreunidade reivindicados. Newman, imperturbável, contestou essas conclusões, alegando má conduta e imprecisões na metodologia de teste. O estabelecimento científico, no entanto, permaneceu amplamente não convencido, e as aspirações de patente de Newman foram repetidamente frustradas. A história de Newman tomou um rumo pessoal e público quando ele decidiu se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 1987, citando instruções divinas para prevenir a extinção da humanidade.
após o falecimento de Newman em 2015. Seu legado perdurou através dos esforços de seguidores devotos e engenheiros. Na Conferência de Ciência e Tecnologia de Energia de 2017, uma atenção significativa foi dedicada ao seu trabalho, incluindo uma apresentação detalhada sobre o motor de Newman por Geoffrey Miller, um colaborador de longa data e entusiasta de energia livre. A demonstração de Miller visava vindicar as alegações de Newman e inspirar uma nova geração a explorar os limites da tecnologia de energia. Antes de prosseguirmos, aqui está a escolha do assinante de hoje. Nesta imagem, mergulhamos em um capítulo oculto de tecnologias proibidas e o silenciamento de seus inventores. Aqui, vemos um trio de tais avanços proibidos. Em uma extremidade, testemunhamos um inventor exibindo orgulhosamente um dispositivo que ele projetou para levitar. Um feito que poderia revolucionar nosso entendimento da física. No entanto, tais inovações frequentemente desaparecem, mantidas fora do alcance do público sob o pretexto de segurança ou ridicularizadas pela ciência convencional. Em outra extremidade, um veículo flutuante desafia a gravidade, sugerindo tecnologias suprimidas de antigravidade ou aeroespaciais, que poderiam ter revolucionado o transporte. Finalmente, podemos ver uma grande máquina intrincada que lembra os experimentos de Nikola Tesla, sugerindo avanços na captação e distribuição de energia, inovações que podem ter ameaçado as estruturas de poder existentes. Estas imagens representam a busca incessante pelo conhecimento e as barreiras erguidas por forças, interesses econômicos e órgãos reguladores. Cada dispositivo conta uma história de potencial e contenção, inovações que poderiam ter remodelado nosso mundo se não tivessem sido empurradas para as sombras. O que você acha que esses inventores poderiam ter alcançado se suas tecnologias tivessem sido permitidas a florescer? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Número 5. O carro elétrico original. No final da década de 1990, a General Motors introduziu o EV1, marcando a estreia do primeiro carro elétrico produzido em massa do mundo. Este veículo surgiu em uma época em que a sociedade estava se tornando cada vez mais consciente da poluição do ar, da dependência do petróleo e dos impactos ambientais mais amplos dos veículos tradicionais movidos a gasolina. Lançado em um lote limitado de 800 unidades disponíveis para leasing, o EV1 rapidamente conquistou um público fiel. Seus motoristas elogiaram o carro por sua eficiência e o viam como um precursor de um futuro automotivo mais limpo e sustentável. Apesar do crescente entusiasmo pelo EV1, a General Motors o descontinuou abruptamente em 1999, apenas alguns anos após seu lançamento. A empresa citou razões econômicas para sua decisão. As baterias do carro tinham um alcance limitado, o que dificultava atender às expectativas dos consumidores quanto à conveniência e viagens de longa distância, levando-os a rotular o veículo como não lucrativo. No entanto, essa justificativa oficial não convenceu muitos. Observadores, céticos e apoiadores apaixonados do movimento dos veículos elétricos especularam que havia mais na história. Muitos acreditavam que a indústria do petróleo, sentindo-se ameaçada pela ascensão dos veículos elétricos que poderiam perturbar seus negócios, exerceu pressão para suprimir essa tecnologia emergente. A resposta da General Motors foi severa e sem precedentes. A empresa não apenas parou de fabricar o EV1, eles decidiram apagar qualquer vestígio de sua existência. Em uma ação controversa, a GM lançou uma campanha para recuperar e destruir todos os EV1. Isso não foi apenas um recall, foi um esforço deliberado para impedir que esses veículos se tornassem símbolos de uma revolução tecnológica. Em vez de permitir que permanecessem com seus usuários ou preservá-los como artefatos históricos, a GM os destruiu, eliminando efetivamente um capítulo significativo na história automotiva. Esta medida extrema foi amplamente interpretada como uma tentativa de sufocar o avanço da tecnologia de veículos elétricos e proteger o mercado automotivo tradicional dominado por motores de combustão interna. A saga da ascensão e queda do EV1 foi capturada em vários documentários e discussões, mais notavelmente no filme de 2006, Quem Matou o Carro Elétrico? Este filme explora a complexa rede de interesses corporativos e comerciais que orquestraram o fim deste veículo elétrico pioneiro. Número 4. O gerador Hendershot. No final da década de 1920, um inventor americano chamado Lester Hendershot fez uma afirmação surpreendente. Ele havia desenvolvido um dispositivo capaz de gerar energia gratuita. Apelidado de gerador Hendershot, esta invenção foi dita utilizar o campo magnético da Terra para produzir eletricidade sem a necessidade de fontes de combustível convencionais. Este dispositivo inovador foi descrito como um gerador autossuficiente, empregando uma complexa rede de bobinas e capacitores para produzir energia de forma independente.
As demonstrações iniciais de Hendershot foram espetaculares, supostamente alimentando lâmpadas e motores e incendiando a imaginação do público. A mídia e potenciais investidores rapidamente tomaram nota, atraídos pela promessa de uma revolução na forma como a energia poderia ser produzida e consumida. No entanto, nem todos ficaram encantados com a perspectiva de tal tecnologia disruptiva se concretizar. Em meio à crescente empolgação, surgiu uma campanha para desacreditar o trabalho de Hendershot. Críticos tentaram desacreditar a eficácia de seu gerador ao exibir publicamente um dispositivo que alegavam ser idêntico ao de Hendershot, mas que não funcionava. Este ato de descredibilização foi um sinal claro para os apoiadores de Hendershot de que interesses poderosos estavam determinados a minar sua invenção. Apesar de enfrentar ceticismo e oposição significativos, Hendershot continuou a aprimorar seu gerador, convencido de seu potencial. No final da década de 1960, ele acreditava ter alcançado um avanço significativo suficiente para atrair o interesse da Marinha dos Estados Unidos. Com renovada esperança, ele preparou 2 modelos e uma proposta detalhada de 56 páginas. Infelizmente, seus avanços foram rejeitados e sua proposta foi, em última análise, negada. A tragédia ocorreu em abril de 1961, quando o filho de Hendershot encontrou seu pai morto, um evento oficialmente registrado como suicídio. No entanto, a falta de uma investigação minuciosa sobre sua morte levou muitos, incluindo sua família, a suspeitar de jogo sujo. Eles teorizaram que o trabalho de Hendershot representava uma ameaça considerável aos interesses financeiros das grandes corporações de energia. Alegadamente, Hendershot foi até avisado por uma grande corporação para cessar todo o trabalho em seu gerador sob ameaça de consequências graves. Ele teria recebido $25 mil para interromper sua pesquisa por 2 décadas. Um acordo que destacou até onde essas corporações iriam para proteger seus interesses. Hendershot havia compartilhado suas preocupações sobre segurança pessoal com sua família, destacando o quão sérias eram as ameaças contra ele. Sua morte misteriosa e a supressão de seu trabalho inovador continuam a despertar intensa curiosidade e debate. Número 3. Tucker Automobile. Entre no turbilhão de inovação e controvérsia em torno de Preston Tucker e seu lendário Tucker 48, um veículo que poderia ter revolucionado a indústria automobilística. Nascido de um sonho de quebrar o molde, o carro de Tucker era mais do que um mero automóvel. Foi um salto audacioso para o futuro da condução. Preston Tucker, um homem cuja vida era tão dinâmica quanto o carro que ele idealizou, lançou sua empreitada automotiva na era pós-Segunda Guerra Mundial, um período propício para a inovação. O Tucker 48, revelado em 1946, prometia uma gama de características revolucionárias. Com seu motor traseiro, freios a disco e melhorias de segurança como um para-brisa destacável, foi projetado não apenas para performar, mas para proteger. Sua característica mais distintiva, o terceiro farol central conhecido como olho de ciclope, girava com o volante para iluminar o caminho do carro nas curvas. A apresentação do Tucker 48 gerou imensa empolgação pública e alvoroço na mídia. No entanto, nos bastidores, Tucker enfrentava desafios imensos. Sua abordagem para financiamento era não convencional. Ele vendeu direitos de concessionária e aceitou pré-encomendas de um carro ainda não produzido, levando a um escrutínio da Comissão de Valores Mobiliários. Apesar do design inovador e do interesse público, a empresa de Tucker foi cercada por má imprensa, problemas financeiros e batalhas legais. Críticos argumentaram que seu projeto ambicioso era bom demais para ser verdade, retratando-o como um sonhador que tentava alcançar o impossível. Em 1949, sua empresa Tucker Corporation encerrou as operações após produzir apenas 51 carros devido a uma miríade de desafios financeiros e legais. O Tucker 48, muitas vezes aclamado como o carro que você estava esperando, tornou-se um símbolo do que poderia ter sido. Número 2. Movimento Perpétuo. Victor Schauberger foi um verdadeiro pioneiro da Áustria, nascido em 1885. Sua jornada pela natureza e energia o destaca como um visionário muito à frente de seu tempo. Ao contrário de muitos, Schauberger tornou-se guarda florestal e naturalista não para explorar a natureza, mas para entender e replicar seus processos. Seus mergulhos profundos nos segredos da natureza o levaram perto da ideia mítica de movimento perpétuo, máquinas que poderiam funcionar para sempre sem energia externa. Schauberger acreditava que a própria Terra é uma fonte de energia esperando para ser aproveitada. Ele frequentemente criticava a engenharia moderna por ignorar os padrões sutis, mas poderosos da natureza. Sua filosofia era clara e revolucionária. Entenda a natureza, depois copie a natureza. Ele observou que a água espirala naturalmente em rios e córregos, um movimento que ele considerava vital para manter sua energia. Ao replicar esse fluxo espiral, ele inventou dispositivos que podiam produzir energia de maneiras completamente diferentes das tecnologias convencionais.
Uma de suas invenções mais fascinantes foi a Repulsine, um dispositivo em forma de disco projetado para criar energia através de um vórtice de ar ou água. Este dispositivo, com seus padrões únicos em forma de onda, despertou grande interesse e debates sobre se Schauberger havia descoberto os segredos do movimento perpétuo e da energia gratuita. No entanto, as inovações de Schauberger chamaram a atenção de algumas forças bastante sinistras durante a Segunda Guerra Mundial. Ele enfrentou pressão do regime nazista para adaptar suas invenções para uso militar, deixando-o desiludido e preocupado com o potencial uso indevido de seu trabalho. Apesar de continuar sua pesquisa após a guerra, ele nunca alcançou o reconhecimento ou sucesso comercial que merecia. As coisas tomaram um rumo mais sombrio no pós-guerra, quando Schauberger foi detido por agentes de inteligência dos Estados Unidos por 9 meses. Durante esse tempo, toda a sua pesquisa e protótipos foram apreendidos, e ele foi interrogado sobre suas invenções e atividades durante a guerra. Isso levou a uma ampla especulação de que seu trabalho, capaz de aproveitar a energia natural de maneiras revolucionárias, foi visto como uma ameaça significativa pelos poderes científicos, econômicos e políticos. Essa especulação é alimentada pela forma como suas invenções foram tratadas. Mais do que meras curiosidades científicas, eram tecnologias potencialmente revolucionárias que provavelmente foram suprimidas pelo governo dos Estados Unidos. Acredita-se que as ideias de Schauberger, que prometiam uma nova era de energia limpa e gratuita, foram vistas como demasiado disruptivas para a ordem existente. Esforços foram feitos para enterrar suas descobertas e silenciar qualquer discussão sobre elas, destacando um capítulo fascinante, porém preocupante, na história da inovação. Número 1. Máquina N. Bruce de Palma, um pioneiro desconhecido dentro do domínio marginal de invenções de energia não convencionais, embarcou em um caminho revolucionário que desafiou o próprio tecido das normas científicas aceitas. No final da década de 1970, De Palma, um ex-pesquisador do MIT, apresentou ao mundo sua criação conhecida como a Máquina N, um dispositivo que supostamente gerava mais energia do que consumia, aproveitando diretamente a energia ambiental ao nosso redor. A gênese da invenção de De Palma estava enraizada em um conceito que pode parecer saído diretamente da ficção científica, que o espaço ao nosso redor não está vazio, mas cheio de energia não aproveitada. Sua máquina N foi projetada como um tipo único de gerador, fundamentalmente diferente dos modelos tradicionais. Em vez de usar componentes separados como um rotor e um estator, a máquina N utilizava um único volante magnetizado rotativo, simplificando o processo de conversão de energia. De Palma acreditava que ao magnetizar um giroscópio e girá-lo, poderia ser criado um potencial elétrico entre o eixo e a borda, efetivamente colhendo energia elétrica diretamente do campo do ímã. Esta inovação ousada se inspirava nas ideias de Michael Faraday e outros cientistas pioneiros, mas avançava muito além, em novos territórios teóricos. De Palma sugeriu que a física convencional, incluindo as leis da termodinâmica e da conservação de energia, pode não explicar todos os fenômenos naturais, especialmente nas escalas quântica e cósmica. Sua teoria propôs que uma antena molecular poderia extrair energia do fundo do espaço, um conceito que refletia algumas interpretações da física quântica sobre a densidade de energia do vácuo. Os críticos foram rápidos em rotular a máquina N como um dispositivo de movimento perpétuo, um termo carregado de ceticismo e tabu científico. A comunidade científica convencional, vinculada pelas leis clássicas da física, em grande parte descartou as alegações de De Palma como impossíveis. No entanto, o trabalho de De Palma não foi sem esforços empíricos. Ao longo da década de 1980, ele realizou várias demonstrações e testes para provar a eficácia de sua máquina. Os relatórios foram variados, com alguns observadores independentes notando anomalias na produção de energia que não podiam ser facilmente descartadas. A controvérsia em torno da máquina N atingiu o auge quando testes rigorosos por instituições estabelecidas, como o National Bureau of Standards, concluíram que o dispositivo não produzia energia nos níveis reivindicados por De Palma. Essas descobertas fizeram pouco para diminuir o interesse de um número crescente de apoiadores que acreditavam que De Palma poderia estar em algo fundamentalmente transformador, potencialmente capaz de redefinir nossa compreensão da produção de energia. As teorias de De Palma se estendiam para implicações filosóficas e científicas mais amplas, sugerindo que, se seus princípios estivessem corretos, poderiam levar a uma nova compreensão da própria energia, não como uma mercadoria escassa, mas como um recurso abundante e acessível que poderia revolucionar o desenvolvimento tecnológico e a política energética em escala global. Apesar do ceticismo e dos desafios, a máquina N de De Palma continua a ser um tema de fascínio e esperança entre um grupo restrito de cientistas e entusiastas leigos. Eles continuam a explorar e debater suas teorias, movidos pela possibilidade de que suas percepções possam um dia levar a um avanço em como entendemos e aproveitamos a energia que permeia o universo. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.